Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços digitais. @Paulo Roberto Maciel, 6/ no Instagram. Endereço geral, Paulo Roberto Maciel. E você vai ao YouTube, Facebook, blog. Eu transmito a liturgia da Igreja Católica de forma antecipada, porque eu sou um ajudador dos presidentes de celebrações eucarísticas, da palavra, grupos de oração. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 6 de abril de 2026, quinta-feira, segunda semana da Páscoa do Senhor Jesus. Ano litúrgico A cor dos paramentos litúrgicos é branca, conforme eu estou simbolizando com esta veste aqui. No rito, temos a missa própria com o prefácio da Páscoa. Eu sou leitor e animador litúrgico na Igreja Católica em Colatina, Paróquia Central. Então, estou sempre aqui servindo a minha comunidade católica e a Deus. Vamos às leituras deste dia 16 de abril. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos do 27 ao 33. Naqueles dias os guardas levaram os apóstolos e os apresentaram ao sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isso, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial. É o Salmo 33 na Bíblia Vulgata, o 34 na Bíblia de Jerusalém. Versículos 2 e 9, 17 ao 18, 19 ao 20, refrão 7º-A. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Repetamos! Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Mas ele volta a sua face contra os maus, para da terra apagar sua lembrança. Clamam os justos e o Senhor bondoso escuta, e de todas as angústias os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Do coração atribulado ele está perto, e conforta os de espírito abatido. Muitos males se abatem sobre os justos, mas o Senhor de todos eles os liberta. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Repetamos! Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Agora o Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo São João, capítulo 3, versículos do 31 ao 36. Vamos aclamá-lo e depois proclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Acreditastes, Tomé, porque me viste? Felizes os que creem sem ter visto. Felizes os que creem sem ter visto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração,
para acolher vossa palavra e que ela produza frutos na minha vida. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, evangelho muito importante. Todos eles são importantes, mas este aqui nos dá um aviso. Aquele que rejeita o Filho não terá a vida eterna, hein? Pensem nisso. Vocês que não creem na transubstanciação, inclusive religiosos. Inclusive religiosos. Há poucos dias um líder religioso aí, católico, nem se lembrava o nome do ostensório. Pelo amor de Deus, gente, que mundo nós estamos vivendo, nesse mundo esquisito. Olha, proibidos de ensinar em nome de Jesus, os apóstolos escolhem obedecer a Deus e não aos chefes, apesar das consequências. Esta liturgia nos infunde coragem para anunciarmos Cristo como nosso guia e salvador, movido pelo Espírito, dado a Ele sem medida pelo Pai. Jesus transmite no Evangelho as palavras de Deus. Quem acredita no Filho possui a vida eterna. Quem não acredita, infelizmente, vai para longe de Deus na eternidade. Não sou eu quem digo, o próprio Jesus. Vamos aqui à reflexão do livro Dia a Dia com o Evangelho. Quem é da terra fala como terreno. Há pessoas cujos assuntos giram em torno de coisas materiais. Dedicam horas fazendo planos de como aumentar os bens, ganhar mais dinheiro, frequentar bons restaurantes, alcançar fama. Esquecem que o ser humano é unidade de corpo e alma. Investem no corpo e deixam de alimentar devidamente o espírito. Jesus nos fala do céu e o faz com propriedade, porque conhece o Pai e dele nos dá testemunho. Além disso, nos concede de forma generosa o Espírito Santo. Se nos deixarmos embalar pelo Espírito, nossa vida terá um salto significativo, essa riqueza é imensa. E o Pai a oferece a todos os que aceitam seu Filho Jesus. Em vez de ficar enredada numa vidinha medíocre, a pessoa se liberta para viver aqui a vida plena e desemboca na vida eterna. O livro Palavra e Vida também traz uma reflexão. Aqui diz o seguinte: Nicodemos tem de entender que existem duas perspectivas, duas maneiras de ver a realidade. A primeira expande a visão, dá uma enorme perspectiva, ajuda a encaixar as peças e permite ver o sentido do conjunto. A segunda é plana, não permite ver além do nosso nariz cada uma das peças do quebra-cabeças que se nos apresenta como um problema enorme sem solução possível. Escutar Jesus é a oportunidade de levantar os nossos olhos e vermos que, mais além dos problemas pequenos de cada dia, está Deus Pai oferecendo-nos a salvação e a vida, pois nossa vida tem sentido. Crer em Deus é imprescindível para alcançar a vida eterna. Não adianta outra reflexão. Vamos aos santos do dia, porque os santos creram em Deus. Santa Engrácia é santa de 16 de abril. Ela foi virgem mártir do século IV, quando morreu. Cristã de nobre família, foi martirizada por ter se apresentado diante do magistrado romano
em Saragoça para reprovar as atrocidades por ele cometidas contra seus irmãos na fé. De acordo com o site da Rede Século XXI, da TV Rede Século XXI, Santa Engrácia viveu nos primeiros tempos da igreja em Saragoça, na Espanha. Ela enfrentou o imperador romano Diocleciano, denunciando a crueldade e as injustiças com que ele perseguia os cristãos. Engrácia e outros jovens foram mortos cruelmente. Esta santa mártir da igreja se torna um exemplo de que o sofrimento faz parte da nossa vida, sobretudo quando defendemos o santo nome de Deus e a nossa fé. É um paradoxo, mas pelo sangue derramado pelos mártires, muitas pessoas abraçavam a fé em Cristo. Graças a essas pessoas, a fé em Jesus Cristo chegou até nós hoje. São Turíbio é santo do dia 16 de abril, foi bispo do século V. Tendo nascido em Turim, na Itália, Turíbio tornou-se bispo de Astorga, na Espanha. Combateu com todas as forças a heresia do Prisciliano, desse cidadão aí chamado Prisciliano, a heresia de Prisciliano, que progredia naquele país. São Frutuoso, o bispo, é santo do dia 16 de abril. Morreu mais ou menos no ano 665. Foi um monge e fundador de mosteiros, bispo de Dume e depois arcebispo de Braga, em Portugal. São Magno de Órcadas. Olha, um santo que eu não me lembrava dele. São Magno de Órcadas. É santo do dia 16 de abril. Foi mártir. Morreu em 1116. Foi príncipe das Ilhas de Órcadas, na Escócia. Converteu-se ao cristianismo e foi assassinado traiçoeiramente durante tratativas de paz com um principal rival. São Drogão é santo do dia 16 de abril. Foi um recluso. Morreu mais ou menos no ano 1186. Almejando levar uma vida simples e recolhida, viveu 40 anos numa pequena cela anexa à igreja de Seburg, na França. Dali podia assistir à missa através de uma janelinha. Olha só. São Contardo d'Este é santo de 16 de abril. Um peregrino. Um peregrino. Aquele que fica andando divulgando o nome de Deus. Morreu em 1249. De família principesca, renunciou aos bens da terra e adotou uma vida de extrema pobreza. Contardo d'Este morreu durante uma peregrinação a Santiago de Compostela. São Bento José Labre, também peregrino, hein? Olha aí, outro peregrino que é santo. São Bento José Labre, peregrino, é santo do dia 16 de abril. Morreu em 1783. Desejoso de levar uma vida de penitência, José Labre empreendeu exaustivas peregrinações a santuários célebres, pobremente vestido e vivendo de esmolas. Faleceu em Roma aos 35 anos de idade. Santa Bernadette Soubirous, santa do dia 16 de abril. Tem outras datas que essa santa é comemorada também, não é? Mas aqui na minha pesquisa, Santa Bernadette Soubirous, virgem, morreu em 1879 e é comemorada em 16 de abril. 16 de abril, então, dia de 16 de abril, dia de Santa Bernadette Soubirous. Nascida de uma família pobre, foi favorecida pelas aparições de Nossa Senhora de Lourdes na França. Ingressou na congregação das Irmãs da Caridade de Nevers, onde foi modelo de humildade. De acordo com o Portal do Vaticano, nascida a 7 de janeiro de 1844 em Lourdes, no sudeste da França, aos pés dos Montes Pirineus, Bernadette viveu na pobreza, mas com o coração dirigido a Maria Santíssima, que apareceu-lhe diversas vezes. Olha que bênção, que graça, Nossa Senhora aparecer para alguém, para Bernadette. Olha, na aparição de 25 de março de 1858, revelou-lhe ser a Imaculada Conceição. Desde 11 de fevereiro até 16 de julho daquele ano, Bernadette recebeu
18 aparições na gruta de Massabielle. A pobre analfabeta e doente Bernadette sentia-se acolhida por Maria, que ela chamava de a Bela Senhora, como pessoa. Ela era acolhida como pessoa por Nossa Senhora, que ela tratava como Bela Senhora. Bernadette tornou-se porta-voz de um acontecimento que ecoou pelo mundo inteiro, apesar de passar por inúmeros interrogatórios oficiais, sendo até acusada de impostora. Ela nunca desanimou, enquanto ao longo dos anos aumentava o fluxo de pessoas na Gruta das Curas, na França. Maria lhe pediu para rezar pelos pecadores e concedeu a Bernadette a vocação de servir aos enfermos, convidando-a a ser irmã de caridade. Com efeito, no dia 7 de julho de 1866, em Saint-Gildard, entrou a fazer parte da comunidade da Casa Geral da Congregação das Irmãs da Caridade de Nevers. Obrigada a ficar acamada por causa de uma asma, da tuberculose e de um tumor ósseo no joelho, faleceu com a idade de apenas 35 anos. O fato se deu em 16 de abril de 1879. Em 1925, Bernadette Soubirous foi beatificada pelo Papa Pio XI, que a proclamou santa em 8 de dezembro de 1933. Bernadette Soubirous, ou Bernadette de Soubirous. Ela é protetora dos doentes, camponeses e pastores. Santa Bernadette Soubirous, rogai por mim, rogai por nós junto a Deus. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso, ele proverá aquilo que você deseja se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Qualquer das 3 acate, porque vem de Deus, que é onisciente, onipotente, onipresente. Eu já recebi muitos nãos de Deus. Confesso que quando recebi os nãos, não entendi e fiquei assim meio entristecido, mas depois, com o passar do tempo, eu fui entender. Foram as melhores coisas, os nãos que eu recebi de Deus. Nosso Pai aqui na terra, nossa mãe, também dão não para nós que somos filhos. Imagine Deus, que é onisciente, quer o nosso melhor. O pai também, quando dá um não para o filho, quer o melhor para ele. Se eu não tivesse recebido nãos de Deus no passado, talvez não estivesse aqui para evangelizar e salvar almas. Agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, a pronúncia e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Esteja preparado. Seja um cristão que acredita em Jesus como Deus, não apenas como um sábio, como alguns querem. Jesus é Deus, no mistério da Santíssima Trindade, o Pai, Criador, o Filho Redentor, o Espírito Santo, nosso discernidor, nosso aconselhador. E também seja batizado. Os que forem batizados serão salvos, se crerem em Deus, se crerem em Jesus como Deus, e arrependa dos seus pecados. Não pode morrer em pecado grave, pecado mortal. Arrependa-se, confesse ao Padre. Quando for um pecado venial, pode ser confessado a Deus diretamente, na missa, no ato penitencial, mas o pecado grave vai ao sacerdote. É bom. A confissão é também um sacramento de cura. Aí nos encontraremos na parousia, no juízo final, quando Jesus voltar. Algo inexprimível, indizível, inefável, inexpressável, muito grandioso. Não temos palavras para dizer como será quando Jesus voltar e nós tivermos corpos glorificados semelhantes ao dele. Quando ele entrou no cenáculo sem precisar abrir porta, comia ou não comia, bebia ou não bebia, não, tanto faz, desaparecia num átimo de segundo. Faça isso.
Acesse Paulo Roberto Maciel Maciel.